Bem-vindo de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e mistério chamado Instinto Selvagem. Alerta de spoilers a seguir. Quando o antigo astro do rock, Johnny Boss, é assassinado, o detetive Nick Curran é enviado para investigar. Nick e seu parceiro, o detetive Gus Moran, investigam o local do crime e entram no quarto da vítima. Lá, eles veem o Capitão Talcott, os outros detetives e a equipe forense trabalhando. Sobre a cama está o corpo de Johnny, coberto de sangue, com as mãos amarradas na cabeceira com um lenço branco. Nick e Gus ficam sabendo que a hora da morte foi por volta das 2 da manhã, e Walker informa que Johnny foi visto pela última vez saindo do clube com a sua namorada, por volta da meia-noite. Quando Nick pede a arma do crime, um dos detetives lhe dá um picador de gelo ensanguentado, dentro de um plástico selado. Ele também é informado de que o sêmen de Johnny está espalhado em todos os lençóis, o que faz todos rirem, exceto o capitão, que diz que a vítima era um homem respeitável. Então Nick pergunta a Walker o nome da namorada de Johnny, e ele responde que é Catherine, antes de dar a ele o seu endereço. Nick e Gus não perdem tempo em visitar Catherine, e quando uma mulher loira desce as escadas, Nick diz que eles têm algumas perguntas para ela. Então Gus pergunta à mulher quando ela viu Johnny pela última vez. Sem piscar, ela pergunta a ele se Johnny está morto. Gus quer saber o que a faz pensar isso, e ela diz casualmente que eles não estariam ali por outro motivo. Ignorando seu comentário, Gus pergunta se ela estava com Johnny na noite anterior. Então ela explica que eles estão procurando por Catherine e não por ela. Ela diz que seu nome é Roxy e que ela é uma amiga de Catherine. Então Nick pergunta onde está Catherine e ela anota o endereço. Ao chegarem lá, Nick e Gus encontram Catherine fumando na varanda. Depois que eles se apresentam, ela diz que sabe quem são eles antes de perguntar como Johnny morreu. Quando Nick explica que ele foi assassinado com um picador de gelo, Catherine apenas sorri e eles perguntam há quanto tempo ela estava namorando a vítima. Mas ela os corrige dizendo que não estava namorando Johnny. Ela estava apenas dormindo com ele. Acontece que os dois estão dormindo juntos há 1 ano e meio. E ela estava com Johnny na noite do assassinato. Os dois tomaram uma bebida no clube e saíram juntos. Mas Catherine não voltou para casa com ele. Nick continua interrogando Catherine e pergunta se havia alguém com ela na noite anterior, mas ela diz que não havia ninguém, já que ela não estava com disposição. Olhando diretamente nos olhos dela, Nick pergunta a Catherine se ela sentiu muito pela morte de Johnny, e Catherine responde que sim, acrescentando que ela gostava de dormir com ele. De repente, Catherine diz que não está mais com disposição para falar, então Gus explica que eles podem levá-la à delegacia para ser interrogada se ela não cooperar. Inabalável, Catherine desafia Gus a prendê-la, e quando Gus não faz nada, ela diz rudemente aos homens para irem embora. Após a sua entrevista com Catherine, Nick vai direto para sua terapia no consultório da psiquiatra e psicóloga Beth Garner. Quando ela pergunta como está sua vida, Nick admite que sua vida de casado se tornou entediante desde que eles deixaram de ter relações, acrescentando que ele não bebe há 3 meses. Beth lhe pergunta se ele ainda está usando farinha, e Nick nega antes de dizer orgulhosamente que também parou de fumar. Após responder as perguntas de Beth, Nick diz a ela para informar ao Departamento de Assuntos Internos que ele está bem e Beth concorda. Quando Nick sai, Beth diz que ainda sente falta dele, mas ele a ignora. Na delegacia, Nick e Gus são informados que Johnny sofreu 31 facadas na região do pescoço e peito. Não há impressões digitais úteis encontradas no local, não há sinais de arrombamento e nada suspeito foi encontrado. Também não há impressões digitais no picador de gelo, e o lenço caro encontrado no quarto de Johnny é da marca Hermès. Eles também encontraram coca de alta qualidade no local, e Johnny havia inalado, deixando vestígios em seus lábios e partes íntimas. Depois de ouvir o relatório sobre a morte de Johnny, Gus quer saber mais sobre Catherine, e o Capitão Talcott pergunta a Walker se ela é suspeita. Depois que Walker confirma, ele diz que ela tem um histórico limpo e se formou em literatura e psicologia na faculdade de Berkeley, em 1983. Os pais de Catherine morreram em um acidente de barco em 1979, deixando-a como única herdeira de seus bens, estimados em 110 milhões de dólares. Catherine também foi noiva de Manuel Vasquez, um antigo lutador de peso médio que foi morto no ringue em 1984. Walker também diz a todos que ela é escritora, e usando um pseudônimo, escreveu um romance sobre uma ex-estrela do rock que foi assassinada pela sua namorada. Mais tarde naquele dia, Nick leu o romance de Catherine e liga para o seu parceiro para dizer que no livro, a assassina matou a vítima usando um picador de gelo, com as mãos da vítima amarradas à cama com um lenço. Na manhã seguinte, o Departamento de Homicídios realiza uma reunião com Beth Garner e Dr. Lamont para discutir o comportamento do assassino. Segundo o Dr. Lamont, ou o autor é o assassino que cometeu o crime descrito no romance, ou alguém leu o livro e matou a vítima exatamente do mesmo jeito, apenas para colocar a culpa em Catherine. Quando Nick pergunta ao Dr. Lamont com que tipo de pessoa eles estão lidando, o médico diz que o assassino tem uma mente desonesta e diabólica. Ele diz que o livro precisou de pelo menos meses ou anos para ser escrito, o que significa que o escritor deve ter planejado o assassinato anos atrás. E o fato dela ter realizado tudo exatamente como está descrito indica um comportamento psicopático obsessivo. Já Beth explica que a autora vai alegar que o livro é o seu álibi e que Catherine provavelmente dirá que ela não é burro o suficiente
suficiente para matar alguém exatamente da mesma forma que descreveu em seu romance. Quando Nick pergunta se o criminoso foi alguém que leu o livro, o Dr. Lamont afirma que eles estão lidando com uma pessoa muito obcecada, que está disposta a matar uma pessoa inocente apenas para incriminar a autora. Em seguida, Nick e Gus vão à casa de Catherine para levá-la para um interrogatório, e enquanto esperam, Nick vê um jornal antigo que contém um artigo sobre seu envolvimento num tiroteio. Ele pergunta a Catherine se ela sempre mantém jornais antigos por perto, e ela responde que só quando a leitura vale a pena. Em seguida, Gus a informa do seu direito a um advogado, mas Catherine diz que não precisa de um. No caminho para a delegacia, Gus pergunta se ela está escrevendo outro livro, e Catherine responde que sim, e desta vez é sobre um detetive que se apaixona pela mulher errada. Curioso, Nick pergunta a ela o que aconteceu com o detetive, e Catherine responde que a mulher errada vai matá-lo. Na delegacia, Nick informa a todos que Catherine renunciou seus direitos a um advogado. Ela diz que está confiante, pois não tem nada a esconder. O procurador inicia a investigação, e Catherine dá respostas provocativas enquanto fuma. Ela conta que ela e Johnny dormiram juntos durante 1 ano e meio, e ela gostou de dormir com ele porque ele não tinha medo de novas experiências. Quando Walker a questiona sobre o lenço de seda branco que descreveu no livro, Catherine afirma que adora aquele tipo de lenço. Sem enrolação, John pergunta a Catherine se ela matou Johnny, e assim como Beth havia adivinhado, Catherine afirma que seria estúpida em matar alguém da mesma maneira que ela descreveu em seu romance. Depois de mais algumas perguntas, Catherine diz aos detetives que ela já havia usado coca com Johnny, e para a surpresa de todos, pergunta a Nick se ele já dormiu com alguém depois de consumir a droga. Então Catherine cruza as pernas, se expondo intencionalmente para distrair os policiais. Ela continua provocando os detetives, especialmente Nick, e pergunta se ele já dormiu com alguém enquanto estava casado, e oferece a ele um cigarro. Depois eles perguntam a Catherine como ela conheceu Johnny, e ela explica que queria escrever um livro sobre o assassinato de uma estrela do rock aposentada. Então ela foi ao clube, o seduziu e dormiu com ele. Em seguida, Catherine se oferece para fazer um teste no detector de mentiras, no qual ela passa sem dificuldades e acaba liberada por falta de provas. Então ela pergunta aos detetives se alguém poderia lhe dar uma carona para casa, e Nick se oferece sem hesitar. Depois de levar Catherine para casa, Nick segue seus colegas a um bar para beber com eles. Nick toma uma bebida, mesmo que esteja tentando ficar sóbrio, e em seguida diz a Walker para não descartar o envolvimento de Catherine no assassinato. Ele pede a Walker que considere a morte dos pais de Catherine e os livros que ela publicou, afirmando que todos os seus livros podem ser provas. Enquanto conversam, Beth aparece de repente e leva Nick para casa com ela, onde os dois fazem amor. Depois disso, eles falam sobre Catherine, e Nick fica sabendo que Beth foi para Berkeley com ela e que elas fizeram algumas aulas juntas. Dias depois, os detetives descobrem que um professor de Berkeley foi assassinado em sua cama com um picador de gelo em 1980. Quando Nick pergunta se Catherine estava lá naquela época, Walker confirma que sim. Seguindo essa pista, Walker ordena aos detetives que descubram mais sobre seus livros e a morte de seus pais. Um dia, Nick está seguindo Catherine e a encontra na casa de uma mulher chamada Hazel Dopkins. Nick fica em seu carro para observar a distância, e quando Catherine sai, ele a segue novamente. Desta vez, ele a segue de volta para sua casa, e enquanto está do lado de fora, ele observa Catherine se despir, mas ela apaga as luzes logo em seguida e Nick acaba indo embora. De volta à delegacia, ele faz algumas investigações sobre Hazel Dopkins e descobre que ela foi acusada de homicídio, mas foi libertada da prisão anos atrás. Enquanto Nick está pesquisando, Gus aparece subitamente e o informa que o professor morto de Berkeley, Noah Goldstein, era o conselheiro de Catherine e que ela não foi considerada suspeita. Quando Gus lê o nome de Hazel no monitor, ele diz a Nick que ela assassinou seu marido e 3 filhos pequenos anos atrás e nem sequer negou o assassinato. Depois, Nick volta para casa de Catherine para fazer algumas perguntas, e ao entrar, ele vê os jornais antigos sobre o tiroteio. Antes que ele pudesse perguntar sobre os jornais, Catherine diz que está usando Nick como inspiração para o personagem principal de seu novo livro. Enquanto Catherine prepara uma bebida para eles, Nick lhe pergunta sobre Noah Goldstein e Hazel Dopkins. Catherine diz que Noah foi seu conselheiro durante seu ano de caloura, acrescentando que foi com ele que ela teve a ideia do picador de gelo para o seu livro. Ela também diz que Hazel é sua amiga, que a ajudou a entender mais sobre o impulso homicida. Então Catherine continua contando a sua história, mas ao mesmo tempo tenta seduzir Nick. Ela o provoca perguntando quanta farinha ele inalou naquele dia, e se foi por isso que sua esposa se matou. Irritado, Nick empurra Catherine para longe. Em seguida, Roxy aparece e as duas se beijam na frente dele. Ainda indignado, ele se dirige ao escritório de Beth e exige que ela lhe diga quem tem acesso aos seus arquivos, e ela diz que é Nielsen. Nick então confronta Nielsen e o acusa de vender os seus arquivos a Catherine, mas ele nega veementemente. Antes que as coisas possam piorar, seus colegas interrompem a briga e Nick deixa o escritório. Gus alcança o seu carro e Nick afirma que Catherine sabe tudo sobre ele e que ela está vindo atrás dele. Naquela noite, Beth visita Nick em seu apartamento e os dois entram em uma discussão que se transforma em uma briga física por causa de Nielsen. Quando Beth se acalma, ela diz a Nick que teve que dar a Nielsen os seus arquivos psiquiátricos porque ele ia recomendar a dispensa de Nick, alegando que sua avaliação não foi profissional
profissional. Em uma tentativa de ajudá-lo, Betty diz que ela deu a Nielsen os seus arquivos para que ele mesmo os revisasse, mas ela não achou que ele mostraria a alguém. No dia seguinte, Nick é chamado a uma cena de assassinato, onde encontram o corpo de Nielsen dentro de seu carro, com um ferimento de bala na cabeça. Gus diz que a arma do crime é provavelmente um revólver calibre 38, e quando Walker pede a arma de Nick, ele a entrega sem hesitar. Nick é levado para interrogatório, onde admite que perdeu a calma e foi atrás de Nielsen. Betty aparece e diz a todos que esteve no apartamento de Nick na noite anterior por cerca de 15 minutos para conversar sobre Nielsen. Então Walker pergunta a Nick se ele matou Nielsen e ele nega. Incomodado com a virada dos acontecimentos, o Capitão Talcott coloca Nick de licença. Antes de ir para casa, Nick fica sabendo por Andrews que o barco dos pais de Catherine explodiu devido a um vazamento de combustível. Convencido de que Catherine está envolvida nisso de alguma forma, Nick diz a Walker que ela matou Nielsen, mas Walker apenas ordena que ele se afaste do caso. Quando Nick chega em casa, ele encontra Catherine esperando por ele lá fora. Ele a convida para uma bebida em seu apartamento e depois pergunta quanto ela pagou a Nielsen pelos arquivos dele, mas Catherine foge da pergunta. Eles começam a beber e Catherine lhe dá um livro sobre um menino que matou seus pais e diz que escreveu esse livro anos depois da morte deles. Antes de deixar a casa de Nick, Catherine diz que estará no bar de Johnny mais tarde, caso ele queira segui-la. Descendo as escadas, Catherine cumprimenta Gus, que fica chocado ao vê-la na casa de Nick. Naquela noite, Nick vai ao bar de Johnny e encontra Catherine e Roxy usando farinha no banheiro. Na pista de dança, Roxy fica com ciúmes enquanto Catherine dança com Nick, e as duas acabam se beijando. Em seguida, Nick e Catherine acabam fazendo amor, depois de Catherine amarrar as mãos de Nick na cama usando um lenço branco de seda. Quando Catherine adormece, Nick vai ao banheiro para se limpar, mas de repente Roxy aparece e ameaça matá-lo se ele não for embora. Provocando Roxy, Nick pergunta há quanto tempo ele está ali, então Roxy simplesmente lhe diz que Catherine gosta quando ela assiste e depois vai embora. Na noite seguinte, Nick e Gus se encontram e Gus descobre que Nick dormiu com Catherine. Embora Gus desaprove a decisão de Nick, ele conta que o Departamento de Assuntos Internos encontraram um cofre de segurança de Nielsen. Tinha 50 mil dentro dele, retirado do banco há 3 meses, e o dinheiro não foi usado desde então. Confuso, Nick explica que isso não faz sentido, já que Catherine não o conhecia há 3 meses. Enquanto Nick e Gus seguem caminhos separados, um carro preto tenta atropelar Nick. O carro o atropela com sucesso na primeira vez, mas Nick consegue se afastar na segunda e terceira. Ele entra rapidamente em seu carro e segue o veículo preto, mas o carro bate, revelando que Roxy era a motorista, que morre no local. Entretanto, Walker não acredita no relato de Nick sobre o que aconteceu, especialmente depois de saber que o carro é de Catherine. Então Nick visita Catherine para ver como ela está, e ela está devastada com a morte de Roxy. Ela diz a Nick que todos de quem ela gosta morrem, e depois pede que ele faça amor com ela. Em seguida, Nick pergunta a Catherine se ela acha que Roxy matou Johnny, mas Catherine tem certeza que Roxy não faria nada que pudesse lhe fazer mal. Ela começa a contar sobre uma garota com quem dormiu na faculdade, e afirma que a garota, Lisa Oberman, começou a segui-la e tirar fotos dela. Liz imitou a maneira como Catherine se vestia, e até pintou o seu cabelo para ser como o dela. Ela diz que foi horrível, e Nick fica surpreso ao ouvir a sua confissão. De volta à estação, Nick fica sabendo que Roxy matou seus 2 irmãos mais novos, quando ela tinha apenas 16 anos. Quando Nick e Gus saem da delegacia, Nick diz ao seu parceiro que não tem mais certeza de que Catherine é a assassina de Johnny, deixando Gus furioso. Com a ajuda de Andrew, Nick fica sabendo que Lisa Oberman é na verdade Beth Garner. Nick confronta Beth em seu apartamento, e depois de admitir que ela dormiu com Catherine uma vez, Beth insiste que Catherine tinha desenvolvido uma fixação com ela, e que ela começou a imitar a maneira como ela parecia e se vestia. Agora, Nick tem 2 versões da mesma história, e está muito bravo com Beth por ela não ter lhe dito nada. Beth apenas insiste que Catherine é ao mesmo tempo mentirosa e completamente doente. Em seguida, Catherine está esperando por Nick em seu apartamento, e ele a confronta sobre sua história envolvendo Beth. Então ela alega que fez uma denúncia contra Beth na época. Nick começa a procurar o relatório e descobre que Nielsen estava com ele. Ele discute isso com Gus e conclui que Beth matou Nielsen quando ele descobriu sobre o relatório contra ela. Isto leva a uma discussão entre os dois, com Nick acreditando na história de Catherine, enquanto Gus prefere acreditar em Beth. Então Nick vai procurar o marido de Beth, Dr. Joseph Garner, e descobre que o homem morreu há 6 anos. De acordo com o policial, Joseph estava caminhando para casa um dia quando alguém atirou nele com um revólver 38. O policial diz que não haviam suspeitos, nem mesmo Beth, e também revelou que Nielsen fez as mesmas perguntas ao mesmo policial há um ano atrás, e que haviam rumores de que foi a namorada de Beth quem matou seu marido. Em seguida, Nick vai para casa de Catherine, e quando ela aparece, diz a Nick que terminou o seu livro, e quando ele pergunta sobre o final, Catherine responde que ela já disse que a namorada o mata no final. Com isso, Catherine diz adeus a Nick. Ela terminou o seu livro, seu personagem está morto, e agora também termina o relacionamento entre eles. Gus então o leva para visitar a companheira de quarto de Catherine em Oakland, durante seu ano de caloura. Segundo Gus, a mulher sabe muito sobre Catherine e Beth, e acrescenta que o psiquiatra de Johnny costumava dividir o escritório com Beth. Ao chegar ao
seu destino, Gus vai pra suíte 405, enquanto Nick fica no carro. Gus está no elevador quando Nick de repente se lembra do livro de Catherine. Ele corre para o hotel para salvar o seu amigo, mas assim que o elevador se abre no quarto andar, Gus é repetidamente esfaqueado com um picador de gelo por alguém que está usando um casaco preto com capuz. Quando ele chega, Nick encontra Gus exatamente da mesma maneira descrita no livro de Catherine, e Nick simplesmente não consegue salvá-lo. Quando ele ouve um som de longe, Nick pega a arma de Gus e vê Beth no corredor, que afirma ter recebido uma mensagem para encontrar Gus. Então, Nick aponta a arma para ela e a avisa para não se mexer, anunciando que sabe sobre o seu marido. Apesar dos avisos dele, Beth começa a caminhar em direção a ele com as mãos no bolso. Pensando que poderia ser uma arma, Nick atira em Beth e depois descobre que ela estava mexendo em seu chaveiro. As autoridades chegam ao local, e quando Walker começa a interrogar Nick, ele é chamado por Andrews para as escadas, onde encontram uma peruca loira, um picador de gelo e um casaco que pertence ao departamento de polícia. Quando verificam o apartamento de Beth, encontram um revólver 38, juntamente com outras evidências que a colocam como suspeita nos assassinatos de Johnny, Nielsen e Gus. Eles também encontram recortes de jornais e fotografias de Catherine com seu ex-noivo. Após uma investigação minuciosa, todos descobrem que a arma encontrada no apartamento de Beth corresponde à bala que foi usada em Nielsen. Tudo isso deixa Nick confuso, e ele vai para casa onde Catherine o espera. Ela explica porque terminou com ele, confessando que estava com medo de se envolver e depois perdê-lo. Os dois fazem amor mais uma vez, e as cenas revelam que um picador de gelo está debaixo da cama. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.